versículo 3, em seguida, vamos orar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Santo Deus, Pai eterno, grandioso, bendito, Tu és Deus, Pai altíssimo, e nos rendemos, Pai, diante do Teu poderio, diante da Tua majestade, reconhecendo, Pai, que somos pequenos, necessitados, reconhecendo, Pai, que precisamos da Tua ajuda, da Tua sabedoria, precisamos, Pai, do Teu Espírito Santo. Nessa noite, Pai, onde a Tua palavra está aberta, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que todos os nossos corações possam também estar abertos, como as Escrituras estão abertas. Que a Tua palavra possa penetrar, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar e que haja em nós, Senhor, crescimento, melhora, que haja em nós, Pai, uma personalidade mais parecida com a de Cristo. Ajuda-nos, Pai, a vencer aquilo que tem se levantado na nossa caminhada cristã, querendo, Pai, nos fazer desistir, desestimular, fazer, Pai, com que nós percamos a nossa fé em Cristo. Ajuda-nos, Pai, a vencer todos os obstáculos e nos dá, Senhor, crescimento, não para orgulho próprio, mas que assim, Pai, também possamos ajudar outros que passam por momentos de luta, dificuldade, problemas, também, Pai, com conselhos espirituais, levantar aquele que está caído. Conceda-nos, Pai, mais de Ti nessa noite. Pedimos, Pai, a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém. Judas vai escrever uma carta aos irmãos e, a primeiro momento, Judas quer escrever uma carta para que os irmãos possam continuar diligentes na fé. No versículo 3, ele diz: procurando eu escrever com toda a diligência acerca da salvação comum. Ele quer compartilhar as bênçãos da salvação, ele quer falar sobre os benefícios da salvação, quer estimular os irmãos a respeito da salvação. Porém, a necessidade fez Judas esquecer um pouco esse tema da salvação comum e escrever outra coisa mais importante, pelo menos naquele momento em si, que era a respeito sobre a fé que eles precisavam batalhar. Estava acontecendo coisas naquela época na igreja que os irmãos naquela época precisavam batalhar pela fé que foi dada a eles. Caso contrário, essa fé que foi entregue, essa fé que foi dada, iria se perder para sempre. Então Judas está escrevendo para os irmãos, dizendo o seguinte: irmãos, vocês precisam batalhar. Agora, quem batalha está em guerra. Quem batalha está em luta. Então ele quer despertar os irmãos, e isso serve para nós também, para nos darmos conta de que não estamos vivendo em férias. Não estamos curtindo. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é uma batalha. É uma luta. E se nós perdermos essa luta, consequentemente, vamos perder parte da árvore da vida. Por isso ele está aqui fazendo com que os irmãos, com palavras duras, com palavras incisivas, mas fazer com que os irmãos entendam a real necessidade. Isso serve para nós também, de maneira bem clara, o que está acontecendo no nosso mundo ao redor hoje. No versículo 4, ele explica o motivo dele escrever isso, o porquê que ele está escrevendo isso. Porque se introduziram furtivamente alguns. A palavra furtivamente é a palavra secretamente, sorrateiramente, de fininho.
algumas pessoas entraram escondidinhas na igreja. Mas elas entraram escondidinhas na igreja com um propósito maligno por trás. Com um propósito de causar problema atrás. No versículo 4 ele diz: os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Aí ele classifica quem são esses homens. Aqui diz: homens ímpios, homens ímpios, homens mundanos, homens carnais. Veja, no versículo 12 diz: estes são manchas em vossos banquetes de amor. Significa que esses estavam na ceia presente. Então, provavelmente, eles foram batizados. Para eles estarem ensinando o que não convém, e aqui vai relatar isso, provavelmente eles tinham alguma tarefa de ensino, alguma função de ensino na igreja. Mas ainda que eles estavam na ceia, ainda que eles estavam na igreja, e ainda que eles ensinavam, Judas está dizendo que são homens ímpios. Homens ímpios. Primeira coisa, não é porque a igreja olha um para o outro e chama de irmão e chama de servo de Deus, que Deus tem esse mesmo olhar um para com o outro. Às vezes, nós olhamos para o nosso próximo e pensamos: meu irmão em Cristo, meu amado irmão em Cristo. Esse irmão é um excelente irmão, exemplar, mas Deus sabe. Deus sabe que, na verdade, é um homem. E eles entraram sorrateiramente. Eles entraram secretamente, com outra intenção. Eles não entraram com uma intenção pura, de obedecer a Deus, de viver para Deus. Não, eles entraram para viver e fazer a vontade deles. Olha o que diz aqui no versículo 4. Homens ímpios que convertem em dissolução o quê? A graça de Deus em libertinagem. Ou a graça de Deus em dissolução. Olha o que eles estão dentro da igreja promovendo. Fazendo com que a graça de Deus, que deveria ser... Marca aí e vem comigo em Tito 2, para nós entendermos a função da graça de Deus. A graça de Deus, ela não é para fazer vista grossa ao pecado. Eu pequei, estou vivendo uma vida de pecado. Não, mas eu estou vivendo pela graça de Deus. Não, a graça de Deus não é isso. A graça de Deus não é uma licença para pecar. Tito explica, olha o que diz Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piedosa. O que a graça de Deus deve fazer na vida do homem? Versículo 12. Ensiná-lo. Ensiná-lo a fazer o quê? A renunciar à impiedade, os desejos do mundo e viver neste presente século. Não é no presente século, não é no século futuro. Não, irmão, quando eu estiver no céu, aí sim, lá no céu eu vou ser perfeito, no céu eu não vou ter... Não, ensinando no presente século, viver de maneira sóbria, justa e piedosa. Aquele que diz, não, eu estou vivendo no tempo da graça, então a graça está ensinando você a viver dessa forma? Não, então você não está vivendo na época da graça. Você está vivendo em outra época, em outra situação, porque a graça deve fazer isso. Deve fazer com que haja uma mudança na minha vida, na sua vida. Isso é o que a graça deve fazer. Então, se há concupiscências carnais, desejos carnais, mundanismo,
vontades do próprio eu. A graça vai me ensinar e vai te ensinar como largar isso, como deixar isso. Aí quando nós voltamos lá para Judas, o que esses homens estão fazendo? O oposto. A graça ensina a você a viver de maneira sóbria, justa, longe das coisas do mundo, longe dos prazeres carnais. Só que esses homens, eles estão entrando na igreja e ensinando que a graça de Deus agora é de solução, é libertinagem. Não tem problema o que você vai fazer na carne. É o famoso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Que é isso, irmão? Para que isso? Isso é legalismo, irmão. É o famoso não tem nada a ver, que vai entrando, e no final, a graça cobre tudo. Errado. A graça de Deus deve transformar a minha vida e não fazer com que eu viva uma vida normal, comum. No final, irmão, sabe o que vai acontecer? Deus vai virar para nós e falar que isso, na verdade, foi uma grande brincadeira. Ele queria saber realmente, testar os seres humanos. E aí chega lá um fornicador, um adúltero, um assassino, um mentiroso. Não, era só uma brincadeira. Pode entrar, todo mundo está salvo. Não existe nada do inferno, não. É só para vocês ficarem temerosos. Você acha que isso vai acontecer? Você acha que lá no final ele vai dizer, não, a minha graça, pode entrar, a minha graça superabundou. Não. A graça serve para transformar as nossas vidas. Então, quando nós oramos, Senhor, derrama a sua graça sobre nós, estamos dizendo, Senhor, nos ensina como eu renuncio à minha carne, como eu vivo de maneira sóbria, justa, nessa época presente, como eu vivo para lhe agradar, como eu obedeço a tua palavra, como eu vivo para ti, Senhor. É o que eu estou orando quando eu digo, derrama a tua graça sobre mim. Só que esses homens estão entrando na igreja e dizendo que não, você pode continuar na igreja, ser de Cristo, mas ser carnal. Você consegue ter um vínculo com Deus e ter um vínculo no mundo. Você consegue gostar das coisas de Deus, ter pacto com as coisas de Deus e ao mesmo tempo ter pacto com as coisas do mundo. E, infelizmente, isso é uma mensagem ainda atual nos nossos dias, porque é o que nós mais estamos presenciando nesse momento. Heresias, seitas, ideologias, livros, bíblias, que estão espalhadas aos montões aí, transformando a graça de Deus em dissolução. Mostrando para as pessoas que não precisa de tudo isso, não tem necessidade disso, não. Deus quer, na verdade, irmão, irmã, o coração. É isso que Ele quer. Seu coração é de Jesus? Não, meu coração. Não, tá bom, irmão, não importa o que você faça, não. O importante é o seu coração de Jesus. Então vai se pregando uma mensagem como essa. Muitos hoje se dizem evangélicos, se dizem cristãos, mas a verdade é que o Brasil, pelo menos, está cada vez mais em decadência. Agora, como? Como que, como dizem alguns que estão em iminência aí nas redes sociais, no YouTube, que diz que o Brasil está enfrentando um avivamento? Como que o Brasil está enfrentando um avivamento se a criminalidade aumenta? Como que o Brasil está aumentando o número de evangélicos, de cristãos, se quando você abre um jornal, as notícias que aparecem ali são que tipo de notícia? De desgraça, de morte, de roubo, de todo tipo de pecado que existe. Então esse é o avivamento que o Brasil enfrenta? Não. O Brasil não enfrenta nenhum tipo de avivamento. Infelizmente. Ainda não. Espero, em Cristo Jesus, que nós experimentemos esse avivamento da parte de Deus. Mas no versículo 5, 6 e 7, para esse tipo de gente que está na igreja
e quer não se conformar com as palavras de Cristo, não se conformar com a palavra de Deus, mas quer fazer do seu próprio jeito, quer fazer da sua própria maneira, principalmente uma maneira carnal, uma maneira da própria vontade, do próprio eu, versículo 5 ele diz: mas eu quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha o que aconteceu. Ele está fazendo uma alusão àquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Deus salvou um povo, o povo de Israel. Então eles estavam sendo torturados, escravizados no Egito, clamaram, choraram. Deus envia um libertador, Moisés. E Deus, com um braço forte, salva aquele povo do Egito. Tira eles. Vocês sabem toda a história. Eles vão pelo deserto, o Egito vai atrás deles, e aí eles passam pelo mar, o faraó e todos aqueles carros de guerra morrem afogados, e eles passam e foram salvos do Egito. Mas o que ele está falando aqui é que ainda que Deus tenha salvado eles, ainda que Deus tenha tirado eles de lá, versículo 5, destruiu depois que ele tirou do Egito, depois que ele salvou do Egito, depois Deus destruiu os que não creram. A incredulidade matou aquele povo. Não todo, mas boa parte daquele povo morreu por conta da incredulidade. Então, não é só porque eu e você e muitos outros fazem parte do corpo de Cristo, estão na igreja, ou se juntam a outros irmãos e pensam assim: não, mas agora eu já não estou mais no Egito. Agora eu já não estou mais fazendo as coisas do Egito. Eu não vou mais para as festas do Egito. Eu não estou mais com as amizades do Egito. Eu não estou mais com o palavreado do Egito. Eu não estou mais com as vestimentas do Egito. Eu não estou mais no Egito. Mas eu posso não estar no Egito. Mas se eu ainda, mesmo saindo do Egito, não crer, eu serei destruído. Eles saíram do Egito, viram tudo aquilo que Deus fez, mas ainda assim não creram. Eles foram destruídos. Se eu e você chegar a um determinado momento de incredulidade, você pode estar na melhor igreja que for, você pode ter a melhor Bíblia, a melhor versão, a melhor roupa, a melhor vestimenta, não importa. Se você não crer, você vai ser destruído, como eles também foram. Eles foram salvos, eles foram libertos do Egito, não importa. Eles não creram. E isso custou a vida deles. O 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo naquele dia. Versículo 5, pessoas que ele salvou. Versículo 6, criaturas celestes que ele criou. Não importa. Eles não conservaram, não guardaram o seu estado, o seu principado. Eles deveriam ser anjos, deveriam obedecer como anjos, deveriam glorificar como anjos. Não fizeram. Pelo contrário, fizeram o oposto, agiram como não deveriam agir. Não vou entrar aqui no mérito de Gênesis 6, livro de Enoque, nada disso. Mas eles não guardaram o seu principado. E o que aconteceu? Deus os reservou na escuridão. Então você hoje se chama cristão, se diz cristão, está lendo sua Bíblia, carrega sua Bíblia, tem algumas atitudes santas, mas se chegar em um determinado momento e você não guardar o seu, como eles, o seu principado, a sua posição, você deixar de ser cristão, o que será reservado a você é a escuridão eterna, é o juízo eterno.
Não existe como negociar com Deus. A fidelidade que Deus aceita não é uma fidelidade parcial, é uma fidelidade completa. A fidelidade é do início ao fim. É do início, onde eu aceito a Cristo, eu me converto, até o fim, seja a volta de Cristo ou seja a minha própria morte. Mas a fidelidade, ela é completa. De forma que se eu morrer sem ser fiel, eu não serei salvo. É o que a Bíblia diz. Aquele que for fiel até a morte, será salvo. E quem não for fiel até a morte? É simples, não será salvo. Então a fidelidade, ela precisa ter uma ação completa. Eu não posso ser fiel hoje, na sexta-feira, mas no sábado eu já não sou fiel. Mas no domingo eu já sou fiel. Aí na segunda eu sou mais ou menos fiel, mas na terça eu sou fiel. Na quarta eu já escorrego, eu já não sou fiel. Não existe isso. Fidelidade é um estado que o homem precisa ter e precisa alcançar uma ação completa. Eu sou fiel, preciso ser fiel até a minha morte. Então, se você não tem sido fiel hoje, lamento dizer, se isso serve para mim também. Se eu não me encontro, se Deus não me encontrar fiel hoje, e eu partir hoje, eu experimentarei as chamas do inferno. Eu, você e qualquer outro. Fidelidade não são apenas, ou não é só, atitudes religiosas que os homens muitas vezes têm. Eu leio minha Bíblia de manhã, eu faço uma oração antes de comer, antes de dormir. Se alguma pessoa perguntar alguma coisa, eu respondo. Essas atitudes religiosas não significam absolutamente nada. Porque eu posso ler minha Bíblia de manhã e escutar músicas mundanas à tarde. Eu posso me vestir diante dos irmãos de maneira modesta, mas longe dos irmãos eu posso me vestir de forma imoral. Eu posso glorificar a Deus aqui junto com os outros e falar de coisas satânicas longe dos irmãos. Então, atitudes religiosas não significam absolutamente nada. Deus, ele não tira uma foto. O que Deus vê é um vídeo. Quando as pessoas elas vão tirar foto, geralmente, fora aquelas espontâneas, mas quando uma pessoa não tira foto, ela geralmente quer se parecer da melhor forma. Não tira desse lado aqui, que desse lado eu fico melhor. Não tira dessa forma. Por quê? Porque ela vai mostrar aquela foto para as pessoas e ela quer que as pessoas tenham uma boa impressão dela, naquela foto ali. Só que Deus, ele não analisa a foto, ou seja, o melhor momento. Deus analisa o momento inteiro, a nossa vida inteira. Então já pensou se antes de tirar a foto, fizesse um vídeo seu ou meu, se preparando para aquela foto. Aí está a pessoa preocupada, desesperada, para poder tirar aquela foto. Mas quando sai a foto, ninguém imaginaria que talvez o vídeo mostraria tudo aquilo que a foto não mostra. Então Deus, ele não olha apenas uma foto, um momento da nossa vida. Não, Deus vai olhar aquele momento que eu fui fiel. Deus vai olhar aquele momento que eu fiz um voto com Ele. Deus vai olhar aquele momento que eu me dediquei a Ele. Não, ele não vai olhar só apenas esse momento. Ele vai olhar toda a sua vida. E se você e eu não guardarmos a nossa posição de cristão, infelizmente, perderemos. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, Sodoma e Gomorra não apenas sofreu um fogo físico, foram destruídos com um labareda de fogo, mas aqui o próprio texto diz, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ou seja, Sodoma e Gomorra foi condenada às chamas do inferno. E não é nenhuma novidade para nós, visto o pecado de Sodoma e Gomorra. Mas o que destaca aqui é que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles.
de Sodoma e Gomorra. Como eles agiram, esses homens também estão agindo. Aqueles que têm o costume e a mania de imitar pessoas, e principalmente pessoas do mundo, vai acontecer a mesma coisa. Então, esses homens estavam imitando, tendo as mesmas atitudes, as mesmas ações que Sodoma e Gomorra, entregando-se à fornicação, à lascívia, à prostituição, como eles se entregaram. E eles foram condenados, estão sendo condenados. Então, quando nós também olhamos para o mundo, não como uma repulsa, mas com brilho nos olhos, olhamos para as pessoas do mundo, suas atitudes, maneiras, formas, olhamos agora com um outro olhar, agora com um olhar de pessoas não mais que odeiam, agora com um olhar de, puxa, será que realmente está tão errado assim? Será que eu não posso trazer aquilo? Será que eu não posso fazer? Então, estes homens que estavam tendo essa mesma atitude, Judas está dizendo, eles, Sodoma e Gomorra, foram um exemplo, estão sofrendo as chamas do fogo do inferno. Então, quando nós olhamos pessoas que são ímpias, mundanas, não têm a Cristo, seguimos o conselho dessas pessoas, fazemos como essas pessoas, a mesma consequência vai se aplicar a nós. Versículo 8. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Esse termo adormecidos, em outras versões, está sonhadores. Sonhadores. Então, esses homens, eles têm sonhos, esses homens têm visões, esses homens têm planejamentos, esses homens têm... Não, mas talvez, se a gente fizer diferente, outras pessoas virão, vamos alcançar os jovens, vamos imitar o mundo, porque aí a gente traz os jovens do mundo. Vamos colocar culto assim, vamos fazer tal coisa. E aí eles, com esses planejamentos, com essas visões, com esses sonhos, esses homens estão se perdendo e levando outras pessoas à perdição. Por isso, Judas está escrevendo para esses irmãos de forma tão urgente para que eles possam batalhar por esta fé, porque eles estão ou podem perder esta fé. E nos dias de hoje, é muito fácil nós, como a notícia e o ensinamento, os livros, eles percorrem uma velocidade incrível. Hoje nós podemos começar a perceber e nos ater coisas que não eram. Começarmos a concordar com coisas que não era para concordar. Começarmos a fazer coisas que não era para fazer. Começar a concordar, começar a viver coisas que não era para viver. Porque nós estamos deixando a fé que deveria ser abraçada, guardada. Ele continua falando desses homens. E aí no versículo 10 ele diz: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Eles têm um grave erro. Qual é o grave erro? Eles não sabem de determinadas coisas, mas eles criticam. Eles não conhecem sobre coisas, não conhecem sobre situações, não conhecem sobre pessoas, mas estão falando mal. Estão criticando. E naquilo que eles conhecem, o versículo é claro em dizer, eles são animais irracionais. Eles se corrompem naquilo que eles conhecem. Eles se corrompem. E naquilo que eles não conhecem, eles falam mal. Então eles não procuram averiguar, não procuram saber, já logo critica, já logo taxa como que não presta, não vai, e dizem mal. E isso, uma característica deles, mas isso pode ser também uma característica nossa. Qual característica? De desprezar aquilo que já nem sabe. Não averigou, não ouviu, não pesquisou, e aí está falando mal.
Isso é um julgamento ou não? Quando você fala mal de algo que você não sabe, é um julgamento, ou um pré-julgamento. É o que esses homens ímpios dentro da igreja faziam. Então, vai falar contra alguma coisa? Procure saber. Vai falar que aquilo ali não vá, não presta, não serve? Procure saber. Por que não serve? Ah, não, porque eu não gosto. Não vai com a minha cara. Procure saber o porquê não. Para que você não caia num julgamento ou num falso testemunho. E você está falando algo que não é real, não é verdadeiro. Você induz pessoas a terem atitudes iguais às suas, baseado nas suas convicções e não na convicção dela. Por quê? Você fica falando mal daquilo que você nem sabe. Nem sabe. Ai deles. Ai deles. E esse ai deles é o que serve para nós. Ai de nós. Ai de nós. Essa advertência que ele faz é para nós tomarmos cuidado com duas coisas. Primeira, nós não sermos levados por essa falsa doutrina. Não sermos levados para converter a graça de Deus em dissolução. Mas o segundo é para nós também não ensinarmos dissolução ao invés da verdadeira graça de Deus. Não cair e também não ensinar. Duas coisas. Então, a pergunta que eu faço é: você tem se debruçado nas Escrituras para conhecer as Escrituras verdadeiramente? Ou você é um papagaio? O que é um papagaio? O papagaio, ele fala aquilo que ele ouve. Ele apenas reproduz. Você fala qualquer coisa e ele repete aquilo ali da voz dele. Mas o papagaio não tem noção nenhuma do que ele está reproduzindo. Ele apenas está reproduzindo. E tem muito crente hoje que ele reproduz as coisas, mas sem saber se o que está reproduzindo é certo ou errado. Ele apenas reproduz. Ele apenas fala. Pode estar certo, muito bem. Mas e se estiver errado? Ele está reproduzindo um erro. E esse erro está passando para outro, que está passando para outro, enfim. Vira uma bola de neve. Então, você tem se debruçado em realmente conhecer as Escrituras, estudar a fio as Escrituras? Porque é através das Escrituras que nós vamos conhecer a Cristo. É através das Escrituras. O próprio Jesus disse: são as Escrituras que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim. Ou seja, vocês estudam as Escrituras, Jesus falando para eles, na cabeça de vocês, vocês estudam as Escrituras, mas são elas que falam e testificam a meu respeito. Então, queremos encontrar a Cristo, queremos saber mais sobre Cristo. Como as Escrituras? Vá às Escrituras. Em outra ocasião, Jesus disse: errais por não conhecerdes o quê? A esmola. Não conhecerdes a oração? Errais por não conhecerdes as Escrituras. Conheciam a tradição, conheciam o chamado, tem um nome que eles dão para os contos judaicos, conheciam os contos judaicos, conheciam a genealogia, conheciam muita coisa, mas não conheciam a Escritura. E o que levava eles ao erro não era o fato deles conhecerem essas coisas, mas era desconhecer a Escritura. E nós também, da mesma forma, podemos conhecer acerca de muita coisa, mas se eu não conheço a Escritura, provavelmente eu estou num caminho que mais cedo ou mais tarde eu vou incorrer em erro. Eu irei incorrer em erro, porque eu não conheço as Escrituras. Então, muito se tem falado aí. Muito se tem aberto um versículo, outro, falado sobre A, sobre B, sobre C, e apesar de muitos estarem usando a Bíblia para defender seus pontos, defenderem seus argumentos, defenderem suas ideias, não é o que muitas vezes a Bíblia realmente diz.
alguém fala da Bíblia, que é o que a Bíblia diz. São coisas completamente diferentes. Eu posso falar da Bíblia, mas não necessariamente falar aquilo que ela diz. Então, esses homens estavam entrando na igreja naquela época, estavam adentrando as portas secretamente, furtivamente, e propagando essas heresias. E muitos irmãos caindo. Caindo por quê? Porque não conhece, porque não estuda, porque não está na ponta da língua aquilo que a Escritura diz, sabe sobre outras coisas. E nós também, eu posso saber sobre trabalho, sobre vendas, sobre isso, sobre aquilo outro, mas se eu não conheço as Escrituras, mais cedo ou mais tarde, eu também vou cair. E aí ele continua dizendo no versículo 16, falando ainda sobre esses homens. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo os seus desejos, suas concupiscências, cuja boca eles dizem coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Outra característica deles. Primeira característica, são murmuradores e são queixosos da sua sorte. Não estão satisfeitos com absolutamente nada. Tudo está ruim. Nada presta. Nada está bom. Nada está bom. Está tudo ruim. Então murmura da comida que vai comer, murmura da roupa que vai vestir, murmura da luz fraca, murmura de tudo, de tudo. E da sua vida, também está murmurando. Não está satisfeito com nada. E ele diz, andando segundo os seus desejos. Eles se queixam da vida deles e ficam andando de acordo com aquilo que eles desejam. Paulo disse, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Ou seja, não vá atrás de coisas grandes, não vá atrás de coisas altas, não vá atrás de riqueza. Se você tem o suficiente, se você tem pouco, se acomode a isso. Esteja satisfeito com isso. Se Deus vai acrescentar ou não, não sabemos. Mas o que você tem, está bom. Só que eles estão queixosos disso. Estão queixosos desse acomodai-vos às humildes. Não, como assim? Deus me fez cabeça, não cauda. Deus me fez para vencer. Deus me fez para prosperar. Deus me fez para ser só vitória. Como assim? Como assim me acomodar aos humildes? Não, eu não posso estar vivendo nessa vida. Não posso estar vivendo desse jeito. Não. E o que eles querem? Andar de acordo com os seus desejos. E qual que é os seus desejos? A grandeza. Qual que é os seus desejos? A prosperidade. Qual que é o seu desejo? O melhor, o maior. Esse é o seu desejo. Então eles andam de acordo com as suas concupiscências. A sua boca diz coisas arrogantes e eles admiram pessoas, elogiam pessoas apenas por causa de um interesse. Talvez não necessariamente um interesse financeiro. Às vezes qualquer outro tipo de interesse. Uma ajuda para poder estabelecer uma coisa. Talvez unir forças. Por exemplo, aqui eles estão entrando na igreja. Então eles precisam tirar os pastores que estão lá, os apóstolos que estão lá, e eles precisavam ficar lá. Então precisamos ter outras pessoas. Vamos admirar essas pessoas. Vamos trazer essas pessoas para perto de nós, e assim nós vamos conseguir tirar quem está lá. E aí nós vamos então fazer uma igreja do nosso jeito, da nossa maneira. Então é uma classificação ou característica também desses homens. Aí no 17 ele diz, mas vós, amados, vocês, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembra quem ouve. Você só vai lembrar do que está escrito na Escritura se você leu ou se você estudou. Ninguém lembra de algo que nunca viu. Eu lembro que um dia eu estive lá nos Estados Unidos. Nunca tive.
Nunca viajei. Como é que eu vou lembrar de algo que eu nunca fui? Que eu nunca... Então você só vai lembrar, ele está dizendo, lembrai-vos. Você só vai lembrar dos mandamentos dos apóstolos se você ler, se você souber. Senão você não vai lembrar. E ele diz ainda, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, são sensuais e eles não têm o Espírito. Olha que coisa. Eles estão dentro da igreja, eles estão ceando com os irmãos, eles foram batizados, mas eles não têm o Espírito. Então veja, ter atitudes dessa religiosas não me garante absolutamente nada. Quem tem o Espírito vai, por meio da sua vida, frutificar e mostrar que tem o Espírito. E estes homens aqui, eles mostram também pelas suas atitudes que eles não têm o Espírito. Agora, é fácil olharmos e falar, esses homens aí, coitado deles, pode ser um de nós. Pode ser exatamente um de nós. Que começa a falar que tem coisas que não tem nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Eu vou falar um pouquinho, cavucar um pouquinho. Tem gente que acha que não tem nada a ver assistir televisão, assistir filme. Tem gente que não acha que não tem nada a ver. Aí coloca lá no televisor, ou às vezes até mesmo no computador, um filme para assistir. Um cristão, estou falando ímpio, um cristão. Só que o cristão, ele discorda e abomina o adultério, a mentira, as brigas, ira, peleja. Tudo isso ele diz que isso é fruto da carne. Isso aí o cristão tem que morrer para isso. Mas ele coloca diante dos seus olhos o quê? Muitas vezes o adultério, a mentira, a ira, a peleja, e está lá assistindo. Alguns até, dependendo do que está assistindo, torce para que o outro morra. Não, lá, pega lá, mata. Mas vem cá, você não abomina o homicídio? Abomina. Então por que você está assistindo algo que você condena? Por que você está assistindo algo que você reprova? Tem outros que gostam de viver de forma aventureira. Outros gostam de viver perigosamente. Esses dias, ontem, a gente viu pessoas aqui descendo de balão. Balão. E aí até o meu filho perguntou, por que a gente não anda de balão? E aí eu falei para ele, já pensou se cai em balão? Se cair, o que vai acontecer provavelmente com quem está ali dentro? Vai criar asas e vai sair voando? Não, é o fim. Provavelmente, durante a queda, é só esperar o fim, a morte. Aí o outro pula de paraquedas, é capaz, espero que não, mas é capaz que morra. Paulo diz que aquele que destruiu o templo do Senhor, que são os nossos corpos, o que Deus o faria? O que Deus fará? Paulo diz, Deus destruirá aquele que destruir o templo do Espírito. Então são atitudes que parecem normais, e você vai dizer para alguém, falar, que isso, irmão, não tem nada a ver. Qual que é o problema, irmão? Isso é demais. Mas é o que está escrito, que se eu destruir o meu corpo, Deus me destruirá. Que se eu estou dizendo que algo é errado, mas se eu estou aprovando, assistindo, colocando, não tem... Ei, viu na novela lá da Record o que aconteceu? Está lá assistindo. Mas, domingo é reprova. Não. Deus quer que nós vivamos de maneira santa, justa. Mas na segunda-feira, está lá, assistindo e caindo dentro daquilo que condenou no dia anterior. Esse é, e mais coisas tem do
cristianismo de hoje. E aí você pensa, por que a igreja hoje não faz diferença no mundo? Por que existem inúmeras igrejas, denominações, pessoas que vão e não tem um impacto assim grandioso? Tem igreja uma do lado da outra praticamente. Por que não tem um impacto assim as pessoas? É por causa disso. Que a igreja ela está exatamente igual ao mundo. E se nós também formos igual ao mundo, vamos passar a nossa vida inteira e não vamos fazer a menor diferença. Você acha, seja sincero, você acha que Deus derramará do Espírito dele a pessoas que vivem como as outras? Que fazem aquilo que as outras fazem? Você acha que Deus vai compartilhar do Espírito dele tão santo com pessoas assim? Lamento dizer. Não vai. Não vai. Não vai ser alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que pode... Ah, irmão, mas aconteceu. Teve algum momento ou outro, mas cheio, igual os apóstolos foram a todo momento. Está raro ver isso. Está raro ver isso. Então, um conselho para todos nós que estamos aqui. Estude as Escrituras. Talvez você não vai lembrar de quase nada que eu falei aqui. Vá para casa. Coma as Escrituras. Não seja enganado. Não faça o que a maioria faz. Não seja papagaio. Não repita aquilo que você não sabe. Procure saber. Estude e depois sim, você pode concordar, repetir, ou então você não fala porque você comprovou e viu que aquilo não tem nada a ver. Mas estude as Escrituras. Senão, eu e você iremos, mais cedo ou mais tarde, incorrer no mal. Vamos orar. Ó Santo Deus, Pai eterno e poderoso, Tu conheces, Pai, a nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas lutas. E pedimos a Ti, Pai, que venha sobre nós e nos ajuda, Pai, a vencer a nós mesmos. Ajuda-nos, Deus, a não ser como estes homens aqui. A começarmos, Pai, a olhar para coisas das quais nós gostamos e começarmos a falar que não tem nada a ver, não tem problema, isso pode. Ajuda-nos, Pai, a morrer para o nosso próprio eu. Ajuda-nos, Pai, a não olhar para as coisas do mundo com um olhar com brilho, com um olhar de desejo. Mas ajuda-nos, Pai, como diz a Tua palavra, a odiar aquilo que o Senhor odeia. A amar aquilo que o Senhor ama. Ajuda-nos, Pai, a viver da mesma forma que Cristo viveu. Ajuda-nos a ter a mente de Cristo. Conceda-nos, Pai, mais e mais do Senhor. Pedimos, Pai, nessa noite, que o Senhor, Pai, não nos deixe incorrer em erro. Abra a nossa mente para compreender aquilo que a Tua palavra ensina, aquilo que a Tua palavra diz, para a honra e a glória do Teu nome. Te agradecemos por esse momento aqui juntos, em nome de Jesus.